Vaga, PDT titular, André Figueiredo, suplente Félix Mendonça Júnior. Depois veio PTB, titular Jovair Arantes, suplente Antônio Brito. PT do B, titular Luiz Tibé. O calendário de tramitação da agenda provisória será publicado. Senador Rodolfo Rodrigues, com a palavra. O dia de hoje, 4 de fevereiro, na capital do meu estado, na antiga Estância das Bacabas, a vila de São José de Macapá, a cidade de Macapá é feriado. Hoje, a cidade de Macapá completa 256 anos de sua fundação. Nós voltamos, hoje nós fazemos referência, e eu quero aqui fazer um encontro com a história da fundação da cidade de Macapá há 256 anos atrás. Macapá foi resultado de um momento histórico, de um momento do projeto português de ocupação da Amazônia. É de um período em que o Estado português resolve expandir os seus domínios. É de um período em que a colonização sobre as terras além-mar portuguesa tomam nova configuração. É o período em que Portugal resolve, em definitivo, se transformar em um enorme império colonial. É o auge do chamado período pombalino. Não à toa que está nos primórdios, nos antecessores da fundação da vila de Macapá, uma recomendação, e tem uma figura histórica diretamente vinculada à fundação da vila de Macapá, a figura do Marquês de Pombal. Não à toa que é designado, dentro do projeto pombalino de ocupação da Amazônia, nada menos do que o seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado, para ser governador do Grão-Pará e do Maranhão. E não é à toa a expressão e o destaque da recomendação do Marquês de Pombal para a fundação da vila de Macapá. Não só para a fundação da vila de Macapá, mas para a ocupação do que era a região do Cabo Norte. Escrevia e designava o Marquês de Pombal já no século XVIII, quando determina a ocupação do que anteriormente era conhecido como Capitania do Cabo Norte. Dizia o Marquês de Pombal: recomendo-vos, e particularmente vos encarrego, de povoardes o Cabo Norte, onde cuidarei em estabelecer não só povoações, mas também logo alguma defesa para fazer barreira desse Estado por essa parte, evitando, por esta forma, as desordens e conquistas por esta parte podem fazer os franceses. Essa determinação do chamado período pombalino, no século XVIII, é marca da ocupação portuguesa. Não é à toa que essa região, a região onde hoje está localizado o estado do Amapá, foi anteriormente conhecida como Tucujulândia e anteriormente também conhecida nos primórdios da ocupação portuguesa como Capitania do Cabo Norte. Nos primórdios da colonização, esquecida pela colonização, é a partir do século XVIII, e repito, a partir do período pombalino, dado a esta área a importância que é devida. É Marquês de Pombal que compreende a necessidade de que tem dessa região ser ocupada, dessa região ser decisivo a sua ocupação para guarnecer a fronteira amazônica e para consolidar a ocupação amazônica, a ocupação portuguesa na Amazônia.
Por isso, Macapá não é uma povoação apenas. Macapá não é uma vila apenas. Macapá é uma das primeiras povoações a serem constituídas dentro da estratégia de ocupação militar portuguesa na Amazônia. Depois de Belém, já constituída no século XVII, já nos primórdios, só existiam na Amazônia 3 vilas: a de Vigia, Cametá e Gurupá. Macapá, então, é a 4ª vila, a 4ª povoação a ser constituída pelo Império Colonial Português em toda a Amazônia. Tem um diagnóstico de conteúdo estratégico. As datas de 1752 e de 4 de fevereiro de 1756. Porque não é uma atitude impensada, é uma atitude meticulosamente planejada e organizada pelo Império Colonial Português. Não é à toa que em 1752 se pensa na constituição da povoação. Em lá estabeleceram a igreja, ainda hoje em pé, a igreja de São José. Para 4 anos depois, elevar a vila, elevar a povoação à condição de vila. Não é algo não pensado. Como não é não pensado a ideia de transferir do arquipélago de Açores 432 famílias. De lá tirar essas 432 famílias, transladadas pelo Atlântico e levá-las para o coração da Amazônia. É porque fazia parte do projeto português. Como fazia parte também do projeto português a construção do forte que lá se ergueu em Macapá. Ali, na vila de São José de Macapá, a fortaleza que lá eles construíam, a fortaleza de São José, não era também uma fortaleza qualquer. É, ainda hoje, a maior fortificação de todo o Império Colonial Português no mundo. Porque tinha um objetivo estratégico militar, uma povoação e um forte para guarnecer a entrada do Grande Rio e para assegurar a defesa do Império Colonial em toda a Amazônia. De fato, os portugueses, obviamente, não eram bobos. Se planejava meticulosamente a construção de um enorme império. Se planejava expandir a dimensão do império por toda a Amazônia. Se pensava logo ali que as drogas e especiarias da Amazônia não poderiam ser de posse de espanhóis, da coroa espanhola, não poderia ser de posse da coroa francesa, não poderia ser de posse de nenhum dos outros estados nacionais europeus concorrente dos portugueses. Deveria e teria que ser de posse portuguesa. A ideia da expansão da fronteira do Império Colonial Português foi um projeto pensado e, dentro dessa estratégia, está a construção, a elevação da vila de Macapá. É o próprio Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, que no 4 de fevereiro de 1756 vai até a vila, dá posse aos primeiros vereadores da vila, eleva o povoado à condição de vila, à condição de cidade. Em seguida a isso, traz também as primeiras famílias açorianas e diz e anuncia claramente quais eram as condições que existiam ali. Terra boa para plantar e para colher, ar puro e água abundante. Aliás, água abundante demais, às margens do maior rio do planeta. O próprio Mendonça Furtado, nos escritos da época, destaca todas as vantagens que tinham. É também daí o projeto original português, o traçado da cidade de Macapá,
avenidas vindas dos rios, ruas cortando as avenidas, traçado original presente até hoje. Traçado original pensado pelo próprio arquiteto, pelo próprio engenheiro da Fortaleza de São José de Macapá, que também é engenheiro e arquiteto da Vila de Macapá. Um italiano da época, Henrique Galuzio, não um italiano qualquer do século XVIII. O maior arquiteto, o maior engenheiro do século XVIII. Um cidadão das luzes do iluminismo que surgia naquele período. Esse conjunto de homens, lideranças políticas reconhecidas como Francisco Xavier de Mendonça Furtado e Marquês de Pombal, principais lideranças políticas da coroa portuguesa, principais lideranças políticas europeias de então. Homens das luzes da arquitetura e da engenharia, como Henrique Galuzio, como o italiano Henrique Galuzio. São estes homens que vão para o interior da Amazônia, erguer uma ideia de cidade, erguer um projeto de cidade, que no projeto original português era para ser um modelo de civilização branca portuguesa nos trópicos. Eu pois não, presidente, com o maior prazer. Apenas amplio o tempo da nossa sessão por mais 2 horas, para que todos possam usar a palavra. Perfeitamente, presidente. Pois bem, ia dizendo, era então o projeto português pensado ao erguer a Vila de São José de Macapá, de estabelecer um, abre aspas, modelo de civilização branca portuguesa no coração da floresta amazônica. Nesse aspecto, ainda bem, presidente, que o projeto português fracassou. Nos anos que se seguiram, para a construção do forte, iniciado em 1762, só veio a se consolidar em 1782, foi necessário a utilização da mão de obra indígena e foi necessário também a utilização da mão de obra negra. Os negros não aceitaram a escravidão e nos arredores da vila de São José de Macapá constituíram e estabeleceram quilombos. Quilombos e terras quilombolas presentes até hoje. Os indígenas também não aceitaram. A mistura das famílias açorianas originárias com os negros escravizados que para lá foram e com os povos indígenas, antecessores originários tucujus e outros, Waiampis e tantos outros povos que lá existiam, realizaram a miscigenação entre as várias miscigenações que tem nesse Brasil, que constituiu o povo mais miscigenado, mais misturado entre tantos povos misturados que nós temos no Brasil. A mistura se realizou por completo na nossa Macapá. O projeto português de um modelo de civilização branca, nesse sentido, ainda bem que fracassou. Macapá realizou uma mistura étnica formidável, fantástica, às margens do grande rio, do Amazonas. Na esquina do Rio Mais Belo, como nós dizemos, com a linha do Equador, constituímos uma mistura étnica com um povo extremamente acolhedor. O projeto de vila foi acompanhado com outros projetos de ocupação na Amazônia Equatorial. Na mesma capitania do Cabo Norte, tiveram outros 2 projetos de vilas que foram erguidos. A vila de Marzagão, ao sul, também com famílias açorianas, e a Vila Vistosa de Madre de Deus, junto com a Vila de Santana. A Vila Vistosa de Madre de Deus foi devastada por uma epidemia de malária. Permaneceu a Vila de Marzagão, que depois mudou de lugar, e permaneceu e triunfou dessas vilas. A que triunfou e nunca mudou de lugar foi a Vila de Macapá. Embora ela tenha sido abandonada a partir do século XIX pelo governo imperial e tenha tido um declínio no seu desenvolvimento no começo, desde o século XIX até o começo do século XX. Recuperando o seu rumo, o seu caminho de desenvolvimento, a partir, já concluo, senhor presidente, a partir da primeira
da segunda metade do século XX, com a criação do Território Federal do Amapá. Este ano de 2014, senhor presidente, também é importante para a cidade de Macapá, porque ao mesmo tempo que a nossa cidade completa os seus 256 anos, ela completará os 70 anos em que o então governador Janari Nunes, no ano de 1944, fez a transferência da capital da cidade de Amapá para a nossa cidade de Macapá. Essa transferência da capital, no dia 31 de maio de 1944, foi fundamental para o novo ciclo de desenvolvimento da cidade. Houve uma expansão urbana, o estabelecimento das estruturas de Estado na cidade de Macapá, a expansão e criação de avenidas, a construção de um moderno hospital nos anos 1940, a construção de escolas, a construção de, como já disse, de ruas e avenidas modernas, a construção de prédios públicos modernos naquele período. A cidade perdeu nos últimos anos, senhor presidente, e viveu nos últimos anos uma gravíssima crise urbana. A cidade, que tinha um modelo de planejamento pensado desde os portugueses no século XVIII, teve, nos anos 1970, pensado também um planejamento que era aproveitando o seu potencial hídrico. Macapá está situado às margens do rio Amazonas e é cercada por um conjunto de ressacas naturais, um conjunto de lagos naturais que rodeiam e presenteiam a cidade. Lamentavelmente, felizmente, até 1970, se pensava o planejamento a partir dessas ressacas. Lamentavelmente, depois dos anos 1970 e 1980, se pensou um modelo de desenvolvimento, se esqueceu um planejamento da cidade preservando essas ressacas. A cidade cresceu desordenadamente. Ao invés de conurbar e abraçar a sua vizinha Santana, ela avançou sobre suas áreas de ressaca. Perdeu sua perspectiva de desenvolvimento, de crescimento, em especial junto à sua cidade irmã Santana. Cresceu em direção aos seus ecossistemas nacionais, seus ecossistemas naturais, depredando esses ecossistemas naturais. Nós, em especial, a cidade viveu em especial um período triste na primeira década desse século XXI. Lamentavelmente, o atual prefeito de Macapá, o companheiro Clécio, do meu partido, tenho honra, com muita honra. Macapá é a única capital desse país governada pelo meu partido, pelo PSOL. Ao mesmo tempo que isso é motivo de muita honra e orgulho para nós, é um motivo de enormes desafios. Nós governamos a nossa cidade diante do desafio de garantir cidadania e melhorar a vida das pessoas e reconstruir a nossa cidade depois da maior grave crise moral, política da sua história de 256 anos, desde que Francisco Xavier de Mendonça Furtado, no dia 4 de fevereiro de 1756, elevou o povoado à condição de vila. Mas é com muita felicidade que vemos que esses desafios, apesar dos pesares, estão sendo superados, graças não somente à determinação de uma jovem equipe que governa, graças e muito à parceria e à compreensão de fazer as coisas, em especial junto com o governo estadual, mas graças e muito e em especial à necessidade, à compreensão do povo de Macapá de entender que só é possível Macapá dar a volta por cima se isso for uma obra não somente do seu governo, mas for uma obra em especial de mobilização
do povo da cidade. E eu tenho certeza, presidente, que Macapá e o seu povo conseguirá recuperar o elo perdido na sua história, depois de pelo menos 2 décadas em que a cidade perdeu o seu caminho de desenvolvimento, pelo menos 2 décadas em que a cidade teve um modelo de desenvolvimento predatório, depredando inclusive seus próprios ecossistemas e sem pensar, em especial, no seu próprio povo. Eu tenho certeza que esses anos serão da cidade reencontrar o seu legado histórico que esteve presente na disposição desse povo, que na sua história subverteu até a vontade portuguesa, que era de ter um modelo de civilização branca. Subverteu a vontade portuguesa porque constituiu um povo belíssimo, misturado e acolhedor às margens do mais belo rio do planeta. Tenho muita fé e confiança no futuro de Macapá. E por isso, parabenizo a minha cidade pelos seus 256 anos. Obrigado, presidente. Muito bem, senador Rodolfo Rodrigues.